Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de produção textual. Que tal relembrar o gênero que estamos estudando essa semana? Vocês ainda se lembram? É o conto tradicional. E quem aí sabe as características do conto tradicional? Vamos relembrar? No conto tradicional, nós podemos perceber a relação da capa com a história. E também podemos perceber a relação do título com a história que vai ser lida, certo? Observem algumas capas de historinhas. Percebam que logo na capa você já vê o personagem principal da história. Ele já aparece, dando a entender que a história vai falar dele, certo? Outras características. Vamos lá, a nossa história começa com Era uma vez. A nossa história não é possível saber quando aconteceu. E a nossa história termina com Felizes para sempre. Devemos lembrar também que nesse gênero tem início, meio e fim, certo? É uma história narrada. Então vamos lá. No início, há uma apresentação dos personagens, certo? Nós vamos descobrir quem são os personagens. Nós vamos informar, caso estejamos escrevendo, quem são os personagens. No meio da história vai haver um conflito ou um problema, né? Vai haver uma situação difícil de ser resolvida e várias coisas vão acontecer em torno do personagem principal. No fim, tudo é resolvido e fica bem. E o final nós já sabemos. Agora é sua vez de produzir um lindo texto. Vamos lá, crianças? Olha só. Aqui tem algumas dicas que vão te ajudar a escrever um bom texto, tá bom? De acordo com a proposta. Vamos lá? Início. Você pode iniciar com Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Tia, mas por que assim? Porque estas frases, estas palavras iniciais, elas não dão dicas de quando aconteceu a história. Ou seja, você não sabe quando se passou a história. Isso faz parte do conto tradicional. No caso, vocês vão escrever Era uma vez, tá bom? Meio. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. Olha só, por que estas palavras? Estas palavras, elas dão a entender que algo está tendo continuidade, ou seja, algo já veio antes e elas estão dando continuidade. É por isso que nós usamos estas palavras no meio do texto, porque assim o leitor já vai saber que vai acontecer algo, certo? Então aí já dá a ideia de que vai ter um conflito, vai acontecer alguma coisa. Por isso nós usamos estas palavras, tá bom? Fim. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Por que dessas palavras? Porque elas dão a ideia de que acabou, de que finalmente aconteceu algo, certo? De que tudo foi resolvido. É esta a ideia. E nós usamos para finalizar o texto, tá bom? Vocês vão utilizar dessas palavras, dessas expressões, sempre no início do parágrafo. Escolhe uma de cada para iniciar o parágrafo, tá bom? No meio, não precisa ter somente um parágrafo, pode ter mais. Então, como fazer? No início do texto,
você pode fazer um pequeno parágrafo com era uma vez, e aí você vai apresentar o seu personagem, o ambiente em que está se passando a história. Depois, você vai para o segundo parágrafo, e aí você diz, então, ou de repente, surgiu algo que mudou toda a história, não é? E aí você vai dizer o que foi acontecendo e vai incluindo o personagem principal. Afinal, ele é o herói. Então, ele tem que resolver a situação de alguma forma. E aí você vai colocando ele na situação, tá bom? Se um parágrafo não der, você pode fazer outro, certo? E aí você vai para o último parágrafo, que é quando ele consegue resolver o problema, que é quando ele consegue, quando ele resolve aquele conflito, aquela situação difícil, tá bom? E assim você vai terminar a sua história, vai fazer uma linda história, certo? A nossa história de hoje, ela é do Gato de Botas. Ah, tia, mas essa história já existe, mas você vai recontar essa história, tá bom? Vamos ver algumas imagens? Observem essas imagens. Olha só. Na primeira imagem, temos 3 rapazes e um senhor sentado. Quem é esse senhor? Quem são esses rapazes? Isso lembra alguma coisa a vocês? Ah, isso faz parte da nossa história, né? Aqui nós temos o moleiro e seus 3 filhos. Na segunda imagem, do lado direito, nós temos o gato de botas correndo em direção a uma carruagem. Isso aconteceu na nossa história? Sim, não é? Ele foi pedir ajuda porque o seu amo estava se afogando. Então, isso faz parte da nossa história. Na quarta imagem, nós temos um gatinho com medo de uma mulher que parece muito zangada. Isso aconteceu na nossa história? Não, não é? Então, esta imagem não faz parte da nossa história. Observem bem, vocês vão recontar a história. Então, tentem lembrar do que aconteceu na nossa história. A quarta imagem mostra o gato de botas entregando algo para o rei dentro de um saco. É um presente, não é? Isso aconteceu? Sim. Então, isso é para vocês relembrarem a história, tá? Agora, vamos recontar a história, tá bom? Eu vou recontando e mostrando as imagens em sequência. E vocês vão escrever no caderno. Não precisa ser igual à forma que eu estou recontando. Pode usar outras palavras, pode ser do jeito que vocês quiserem. Pode ser menor ou pode ser maior, caso vocês queiram descrever mais detalhes, certo? Olha só. Coloque o título, O Gato de Botas. Depois inicie a história. Era uma vez um moleiro que, antes de partir, chamou os 3 filhos e deu a cada um uma parte da herança. Para o mais novo, ele deu um gato. O filho mais novo ficou um pouco triste, porque ele achou que o gato não serviria para nada. Então, o gato começou a falar e, querendo ajudar o seu dono, pediu que lhe desse um saco e um par de botas. O gatinho era esperto e ele caçou uma lebre e foi logo dar ao rei. O rei gostou muito. E o gatinho, que era muito esperto, armou logo um plano. Mandou o seu dono ir tomar banho e fingiu que ele estava se afogando. Logo deu um jeito de fazê-lo encontrar a princesa e o rei. E assim eles se conheceram, se casaram e foram felizes para sempre. E o gatinho ficou muito contente e nunca mais sentiu fome e eles não passaram necessidade. Este foi o meu reconto. Agora é a vez de vocês. Façam um texto bem lindo e depois
faça uma ilustração bem linda também. Beijos e abraços. Até a próxima aula. Tchau!